Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar agora de inscrição na OAB, advogado empregado e sociedade de advogados. São 3 temas importantes para a prova. Da inscrição dos advogados. Ela é tratada do artigo 8º ao 14º do Estatuto e do 20º ao 26º no regulamento. Da inscrição. Como é que eu trouxe aqui? Eu trouxe o artigo e comparei o que é o advogado e o que também é o estagiário. Vamos lá. Para a inscrição do advogado, da inscrição como advogado, o que é necessário ao bacharel em Direito aprovado na OAB apresentar? Ele tem que ter uma capacidade civil, tanto ele quanto estagiário. Ele tem que ter diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente credenciada. Por que o estagiário não é obrigatório isso? Porque ele não necessariamente precisa ter um diploma ou certidão de graduação em Direito. Que mais ele tem que ter? Título eleitoral e quitação de serviço militar, ser brasileiro, assim como estagiário, aprovação no exame da ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, assim como estagiário, idoneidade moral, assim como estagiário, e, por fim, prestar compromisso perante o Conselho, assim como estagiário, e esse ponto já foi cobrado. A prestação de compromisso perante o Conselho, ele é personalíssimo e ele é solene. O que isso quer dizer? Não pode ser transferido a outro mediante procuração, e ele é solene porque tem uma liturgia, porque existe um momento que tu vai lá, vocês vão escutar o hino, vocês vão fazer o juramento. Tem toda essa solenidade que é o compromisso perante o Conselho. Seguimos. O exame da ordem é regulado em provimento do Conselho Federal da OAB. Ou seja, o exame que vocês farão, ele é regulamentado em provimento do Conselho Federal, ou seja, é o federal que define, não é o seccional. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer o quê? O título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, ou revalida, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Quais são? Estes aqui. Ou seja, ele tem que comprovar que ele é graduado no exterior, revalidar o título, além disso, juntar todos esses aqui que competem. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 do voto. Ou seja, para a pessoa se inscrever na OAB, ele tem que ter idoneidade moral. Se alguém está dizendo que ele não tem idoneidade moral, como isso acontece? Ele pode ser suscitada por qualquer pessoa e ela tem que ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 do voto de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. O processo é incidental, ele é vinculado a um processo já em curso ao processo de inscrição. Seguimos. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante. Quais são? O que atacam honra, dignidade ou boa fama, salvo por reabilitação judicial. No momento que tu tem a reabilitação judicial, tu pode requerer a tua reabilitação administrativa perante a OAB. Para inscrição como estagiário, preencher os requisitos mencionados no artigo anterior, que nós colocamos em colchetes igual estagiário, além de ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. O que isso está dizendo? A inscrição como estagiário é estagiário inscrito na OAB, não é o estágio obrigatório que tu tem na faculdade, um estágio que tu faça em alguma ONG. Não, é que se tu quer ser um estagiário regularmente inscrito na OAB, tu tem que atender os requisitos, além de ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Ou seja, para te conseguir a carteira de estagiário, tu tem que ser admitido em estágio profissional, tu tem que estar trabalhando. O estágio profissional de advocacia, ele tem duração de 2 anos, ele é realizado nos últimos anos do curso jurídico, ele pode ser mantido pelas respectivas instituições do ensino superior do Conselho da OAB, ou por órgãos, setores jurídicos e escritórios. A inscrição de estagiário é feita no Conselho Seccional cujo território se localize o curso. Não é aonde ele vai estagiar, não é onde ele reside, não é em qualquer outro local. Qual é o conselho seccional que é competente para a emissão da carteira de estagiário? Aonde ele estuda, aonde ele realiza o seu curso jurídico. Seguimos. O aluno de um curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia
pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição, ou seja, o estágio obrigatório de ensino superior para fins de aprendizagem. O que ele não pode ter? Ser inscrito na OAB. Ou seja, a pessoa faz uma atividade incompatível com a OAB. Ele pode estagiar? Pode. O que ele não pode ter? Ele não pode ser estagiário da OAB. O estágio profissional pode ser cumprido por bacharel de direito em que queira se inscrever na ordem. O que isso quer dizer? A pessoa é formada em direito, mas ainda não passou no exame, ela pode atuar como estagiário profissional. Novidades, pessoal. Isso aqui é novidade, isso aqui ainda não caiu em prova. Em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem... Em caso de pandemia ou outras situações excepcionais que impossibilitem atividades presenciais declaradas pelo poder público, ou seja, pandemia ou situação excepcional que não tenham presencial, que o poder público diga que não possa ter, o estágio profissional pode ser realizado no regime de teletrabalho ou de trabalho à distância em remoto ou não. Ou seja, quando pode ter o teletrabalho para o estagiário? Em qualquer momento? Não. O estagiário pode fazer teletrabalho a qualquer momento habitual? Não pode. Ele só pode nas situações de pandemia ou situações excepcionais que sejam declaradas pelo poder público. Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamentos, sistemas, materiais ou reembolso de despesas ou instalações, todos destinados a viabilizar a realização do estágio na forma telemática, ou a informação tem que constar expressamente do convênio de estágio e termo de estágio. O que eu acredito que possa ser cobrado? Qual é a forma do estagiário fazer teletrabalho ou trabalho à distância? É em caso de pandemia ou situações excepcionais, que são declaradas pelo poder público. Seguimos. Tipos de inscrição. Vamos falar primeiro da inscrição principal. A inscrição principal do advogado, ela tem que ser feita num conselho seccional cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Percebam a diferença quanto o estagiário. O estagiário que vai solicitar sua carteira da OAB, ele tem que ser no local da sua instituição de ensino. Agora a gente está dizendo que qual é o conselho seccional competente? É onde ele faça o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. Considera-se o que é o domicílio profissional? É a sede principal da atividade de advocacia. Prevalecendo na dúvida, tendo dúvida o que é onde ele prevalece a atividade profissional, é o domicílio da pessoa física do advogado. Vamos lá. Estagiário, onde é que ele regulariza? Onde é que ele solicita? Para qual conselho seccional? Onde ele estuda. O profissional, na inscrição principal, é onde ele trabalha. Se tem dúvida quanto aos locais de trabalho, domicílio da pessoa física. Seguimos. Além da principal, deve o advogado promover a inscrição suplementar. Ou seja, falamos da principal, vamos para o quadro. Falamos da seguinte. A gente falou de estagiário, que é onde ele estuda. A gente está falando da principal, que é onde ele domicílio profissional. Tem dúvida? É onde ele reside. Certo? Além da principal, o advogado tem que promover a sua inscrição suplementar. Falamos da principal, agora vamos para a suplementar. O que é a suplementar? É aquela que é o adendo. Ele tem uma principal e ele pode fazer suplementar em todos os outros estados, território e Distrito Federal. Aonde ele exerça habitualmente a sua profissão. O que é habitualmente? É onde ele atue mais de 5 causas por ano. Ou seja, estagiário é onde ele estuda. A principal é onde é o domicílio profissional. Tem dúvida? É onde ele reside. Fora do estado ou fora do conselho seccional que ele tem inscrição principal, o advogado tem que fazer uma outra inscrição? Não necessariamente. Menos de 5 causas por ano ele não precisa. Excedendo isso, ou seja, tornando-se habitual, ele tem que fazer uma suplementar. Certo, pessoal?
Outros exemplos. No caso de mudança efetiva do domicílio profissional, ou seja, que impacta na inscrição principal, o advogado tem que requerer as suas transferências da sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Ou seja, o advogado vai mudar de domicílio para outro conselho seccional. O que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar que a sua inscrição principal migre para o conselho seccional onde ele vai morar. O conselho seccional tem que suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal. O que isso quer dizer? A suplementar ou a transferência da principal, elas só podem acontecer, elas só podem existir quando estiver tudo certo com a principal. Tem qualquer tipo de vício ou ilegalidade, é suspenso o pedido de transferência e a inscrição suplementar, e ainda tem que representar ele no Conselho Federal. Quando é que é cancelada a inscrição do profissional? Quando ela deixa de existir, apaga-se o número. Quando ele requerer, penalidade de exclusão ou ele falecer. Ou ele passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Por que o definitivo? Porque eu estou cancelando, não é suspendendo. Por fim, perder qualquer um dos requisitos necessários para a sua inscrição, que são os requisitos que a gente fez no início da aula, que foi o comparativo entre o advogado e o estagiário. Ocorrendo uma das hipóteses do penalidade de exclusão, falecimento e perder qualquer um dos requisitos, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa, na hipótese de pedido de novo pedido de inscrição, ou seja, a pessoa requer o cancelamento, ela não quer mais ser advogada, ela não quer mais pagar a anuidade, ela pode cancelar a sua inscrição. O seu número deixa de existir, aquele número ela não consegue, ela não atinge aquele número, ele não se torna tangível. Como ele volta? Novo pedido de inscrição, não restaura o número anterior. Deve o interessado fazer prova dos requisitos do inciso 1, 5, 6 e 7 do artigo. Ou seja, cancela, eu quero, porque eu desejo cancelar minha inscrição. Cancelo minha inscrição e aí depois de um tempo eu vou voltar a advogar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que requerer a minha nova inscrição. E eu tenho que fazer prova dos requisitos aqui citados. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º, que é sofrer penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também tem que ser acompanhado de provas de reabilitação. É só um adendo. Artigo 12, pessoal. Licença, quando o profissional se licencia, quando ele suspende, não é fase de cancelamento diferente do anterior. Quando é que ele consegue licenciar? Quando é que ele suspende temporariamente a sua inscrição? Quando ele requer por motivo justificado. Olhem a diferença. O cancelamento eu só preciso requerer. Para eu paralisar, suspender minha inscrição, eu tenho que justificar o motivo. Mais um. Exercer em caráter temporário atividade incompatível. Percebam que anteriormente o cancelamento passo a exercer em caráter definitivo. Esse é o comparativo. Enquanto eu faço algo temporário, caráter temporário, eu estou suspendendo. Por fim, doença mental considerável, curável. Doença mental considerada curável é uma licença ao profissional. Eu vou suspender, eu não cancelo a inscrição. Isso aqui já foi questão de prova da OAB, certo? Anotem isso, foquem nisso na hora da revisão. Por fim, o documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento, é de uso obrigatório no exercício da atividade do advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins. É obrigatória a indicação do nome e número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício da sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão do escritório de advocacia sem indicação expressa do nome, número de inscrição de advogados que integrem ou o número de registro da sociedade de advogados. Da inscrição na OAB. Artigo 20. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o seccional. Aqui está o compromisso que vocês vão falar no dia.
É indelegável, por sua natureza solene e personalista, o compromisso referido nesse artigo. A gente tratou disso já, da solenidade e do fato dele ser personalíssimo. Segundo, a conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição dos quadros do advogado. 21. Um advogado pode requerer o registro nos seus assentamentos, ou seja, na sua inscrição no sistema da OAB, dos fatos comprovados por atividade profissional ou cultural a ela relacionados de serviço prestado à classe, à OAB ou ao país. Ou seja, no momento em que ele faz uma atividade ímpar, tanto a cultura ou profissionalmente, tanto a OAB quanto a classe ou país, ele pode solicitar que isso seja averbado na sua inscrição, porque em algum momento que ele possa responder um processo administrativo ou qualquer tipo de situação, isso pode ser uma atenuante para ele. O advogado, regularmente notificado, deve quitar seu débito relativo às anuidades no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Cancelamento de inscrição. Quando ela é cancelada, na terceira suspensão, relativa ao não pagamento das anuidades. Ou seja, o advogado não paga, ele é notificado durante 15 dias, ele tem 15 dias para pagar. Não pagando, suspenso. Se ele acumular isso durante 3 vezes em anuidade distintas, a sua inscrição é cancelada. E é daquela forma, é cancelada, o número não pode ser mais acessado. No momento que ele requerer um novo pedido de inscrição, aí sim ele vai retornar com um novo número. O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta a certidão de graduação em Direito, acompanhado de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Por que isso? Digamos que vocês façam, o candidato faça a prova da OAB, ele se forma próximo e tem que fazer a juntada da documentação antes de ir para a solenidade do juramento. O que ele vai fazer? No momento que tu te forma, algumas universidades ou instituições de ensino, elas demoram um tempo para a emissão do certificado, para a emissão do diploma. Qual é a solução que foi encontrada? Que ao invés de tu apresentar obrigatoriamente um diploma, tu pode apresentar apenas um certificado de graduação em Direito e uma cópia autenticada do respectivo histórico escolar. É uma garantia que a pessoa formada vai ter acesso à sua carteira da ordem. Aos conselhos seccionais da OAB, incumbe alimentar automaticamente em tempo real, por via eletrônica, o CNA. O que é o CNA? É o Cadastro Nacional de Advogados, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Aqui está tudo o que tem que constar no CNA. No cadastro são incluídas igualmente informações sobre cancelamento das inscrições, ou seja, qualquer coisa ligada ao advogado tem que constar no CNA, e se for cancelado, também tem que constar lá. 24A. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente em tempo real, por via eletrônica, o Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, ou seja, o CNA serve para os advogados, o CNSA são para sociedades de advogados. Pessoal, isso aqui é a leitura para vocês, não precisamos tratar de forma pormenorizada. Aplica-se ao Cadastro Nacional de Sociedade de Advogados as normas estabelecidas pelo provimento para os advogados, assim como as restrições. Os pedidos de transferências de inscrição dos advogados são regulados em provimento do Conselho Federal. Ou seja, tu quer transferir a inscrição principal de um conselho seccional para outro, quem regula isso? É o conselho inicial? É o conselho onde tu deseja ir? Não, é o federal que regula. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano, acima do qual obriga-se a inscrição suplementar. Retornando, a gente falou que o estagiário ele tem que se inscrever onde ele faz o curso. A suplementar é quando existe o que eles chamam de habitualidade. O que é habitualidade para a OAB? É mais de 5 causas por ano. Aí tu vai ser obrigado a ter a suplementar. E a principal é onde tu reside, onde tu trabalha. E se tu trabalha por mais de um lugar no mesmo conselho seccional? Eles entendem que o foco seria onde tu reside. Importante, pessoal, isso não foi cobrado em prova ainda. Teve uma mudança legislativa do ano passado e eu acredito que vale a pena ser destacado. A advocacia é incompatível
mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Aí a gente tratou dessas aqui, ó. Ocupantes de cargo ou funções vinculadas, direta ou indiretamente, à atividade policial de qualquer natureza e militares de qualquer natureza na ativa. Ou seja, advocacia incompatível. Existe um rol, dentre essas, quais merecem destaques para esses artigos incluídos? Cargos ou funções, direta ou indiretamente, à atividade policial e militares na ativa. Eles não podem ser, eles são incompatíveis com a OAB, eles não podem ter inscrição ativa até 2022. Em julho do ano passado, em julho de 2022, foi feito com a Lei 14.365, foi criada mais um tipo de inscrição. Nós trabalhamos a inscrição principal, a suplementar e agora vamos trabalhar o que eles chamaram de inscrição especial. O que é inscrição especial? A inscrição especial está tratada no parágrafo 3º e parágrafo 4º. O que eu destaco, pessoal? As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 e 6, quais são? A atividade policial e militares na ativa podem, quando em causa própria, ter OAB. Mas é qualquer OAB? Não. É a especial, é a principal? Não é a principal. Não é a suplementar. É o que eles trataram como inscrição especial. O que é isso? A inscrição especial é nada mais nada menos uma possibilidade para policiais e militares na ativa, quando atuarem em causa própria, poderem atuar. Então, no exercício da advocacia em causa própria, policiais militares na ativa podem, em defesa e tutela dos direitos pessoais, com a inscrição especial, trabalhar como advogados. O que eles não podem fazer? Participação em sociedade de advogados. Ou seja, militares na ativa e policiais podem atuar em causa própria. O que eles não podem fazer? Participar em sociedade de advogados. A inscrição especial tem que constar no documento profissional e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual, das multas e preços. Então, pessoal, qual é a novidade? Inscrição especial. Ela é para militares na ativa, ela é para policiais, mas ela tem a seguinte foco. O foco é possibilitar a estes que atuem para proteger causa própria. Atuação em causa própria. Essa é a grande característica dessa novidade, certo? Vamos para a segunda parte da aula, vamos falar agora do advogado e empregado. Nós falamos até agora da inscrição, tanto do estagiário quanto do advogado, tanto da principal, suplementar e, por fim, da especial. Agora vamos falar do advogado e empregado. Artigo 18. A relação de emprego na qualidade do advogado não retira isenção técnica nem reduz independência profissional. O que isso diz? O advogado, independente se ele está trabalhando no escritório ou não, ele tem isenção técnica e ele tem independência profissional, ou seja, ele tem uma liberdade da tomada de decisão. Ele atua conforme ele entende a forma correta de atuar. Aonde isso também está previsto? Artigo 3º da CLT. O que é um empregado? Toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência desse mediante salário. Ou seja, o advogado, quando empregado, ele tem uma isenção técnica e ele tem uma independência profissional. Novidades, incluídas pela Lei 14.365 de 2022. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregados fora da relação de emprego. Ou seja, no momento que ele não está trabalhando, ele não está atuando como advogado para o seu chefe, para quem paga o seu salário, ele não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal do empregador. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas a critério do empregador em qualquer um dos seguintes regimes. Agora a gente vai tratar dos regimes que o advogado pode trabalhar. Exclusivamente presencial, que é quando o advogado empregado, desde o início da contratação, ou seja, no momento que ele é contratado, a partir desse momento até o fim da sua relação de trabalho, ele realiza todo o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador, aonde o empregador vai dizer que ele vai trabalhar. Isso é exclusivamente presencial. Não presencial
teletrabalho ou trabalho à distância. Isso aqui é uma novidade porque isso veio da pandemia a necessidade do teletrabalho. Só que isso não existia uma previsão legislativa dentro da OAB. Aí a OAB trouxe. O que eles trabalham, então? Só presencial, não presencial, que é o teletrabalho ou trabalho à distância, e o misto, que é a modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais no estabelecimento contratante ou aonde ele indicar, ou nas condições, ou independente de preponderância ou não. O que ele quer dizer? O misto ele pode ser tanto na casa da pessoa quanto no local de trabalho, independente da proporção, certo? Mas quem regulamenta é o empregador. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar por acordo individual simples a alteração de um regime para o outro, ou seja, ele pode migrar do presencial para o teletrabalho ou para o misto de forma que de uma forma de uma regulamentação dentro da empresa, não precisa de um acordo coletivo. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Novidade, pessoal, jornada de trabalho. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando ele presta serviço para empresas, elas não podem exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais. Isso é novidade. Isso foi maior. Antes era menor, agora isso pode ser cobrado em prova. Então, atualmente, jornada de trabalho, 8 horas contínuas ou 40 horas semanais. Para efeitos desse artigo, considera como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, no seu escritório ou em atividades externas, sendo reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Ou seja, no momento, o que é o período de trabalho? O que é a jornada de trabalho? Da onde é feito o cálculo dessas 40 horas semanais? É todo o tempo que o advogado estiver dentro ou fora do escritório à disposição do empregado. Tem despesa? Ele tem que ser reembolsado. As horas trabalhadas que excedam a jornada normal são remuneradas com um adicional não inferior a 100% sobre a hora normal, mesmo havendo o contrato por escrito. Ou seja, mesmo que o empregador do advogado diga que qualquer hora acima das 8 horas diárias, das 40 semanais, o pagamento vai ser X. Se ele for a menor do que o previsto aqui, não vale. O que vale é isso aqui. Horas extras, adicional, não inferior a 100%. Ou seja, pode ser 110? Pode ser 110. Pode ser 120? Pode. Não pode ser abaixo disso. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia às 5 horas do dia posterior são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por essa representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Os honorários de sucumbência são nada mais nada menos que o feito pelo trabalho, ele nasce do trabalho. Quem ganha a causa tem direito aos honorários de sucumbências, que são definidos pelo juiz, pagos pela parte derrotada. Então, nas causas em que a parte for ou empregador ou pessoa por essa representada, os honorários de sucumbência são aos advogados empregados. Os honorários de sucumbências percebidos por advogado empregado da sociedade de advogados são partilhados entre eles e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Ou seja, no momento que um advogado trabalhe para um escritório e ele ganha a causa, os honorários de sucumbências advindo dessa causa, eles podem ser divididos tanto só entre o advogado, só entre a sociedade ou entre os dois, de uma forma que eles acordam. Não é convenção coletiva, é estabelecido em acordo interno. Isso já foi questão de prova. Advogado empregado. Artigo 11. Compete aos sindicatos dos advogados, ou na sua falta, federação ou confederação, a representação destes nas convenções coletivas celebradas com as entidades sindicais, representativas dos empregadores, nos acordos coletivos celebrados com a empresa e nos litígios coletivos. Para fins do artigo 20, considera a dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto no contrato individual de trabalho. Em caso de dedicação exclusiva, são remuneradas como extraordinárias
as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de 8 horas diárias, conforme vimos anteriormente. O artigo 13 foi revogado. 14. Os honorários de sucumbências, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia, o que isso quer dizer? Da onde ele vem, da onde ele surge? Ele só vem do exercício da advocacia, ele não vem de nenhuma outra forma. Então, principalmente ele surge do exercício da advocacia e acidentalmente da relação de emprego. O que isso quer dizer? O honorário de sucumbência, ele vem porque existe o trabalho do advogado e pode ou não, acidentalmente ou não, vir de uma relação de emprego. Por quê? Porque o cara pode ser sócio, ele pode não ter empregado, ele pode ser um advogado sem empregado, ele pode ser o seu próprio empregador. Então, da onde advém os honorários de sucumbência? Do seu trabalho como advogado e podem ou não ser da sociedade. Então, isso não integra o salário ou a remuneração, não podendo, então, ser para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Isso a gente já tinha falado antes. Então, o que é honorário de sucumbência? É os honorários ganhos pagos pela parte derrotada à parte vencedora. A quem tem direito sobre ele? Principalmente seria o advogado. Se o advogado está dentro de uma sociedade, eles vão pactuar de acordo com um acordo interno para quem vai. Pessoal, último ponto, sociedades de advogados. Artigo 15. Os advogados podem, é facultado, reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço ou sociedade unipessoal. As sociedades de advogados e a sociedade unipessoal adquirem personalidade jurídica quando? Quando elas nascem. Isso já foi questão de prova. Quando é que elas nascem? No momento do registro. Qual registro? No conselho seccional cuja base territorial tiver sede. Ou seja, a sociedade quer nascer. Aonde ela é inscrita, onde é que ela é registrada? No conselho seccional. Não é na junta comercial, não é não é um cartório, não existe nenhum outro lugar. Para uma sociedade de advogados surgir, ela tem que nascer no conselho seccional. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal o código de ética, ou seja, o código de ética vale tanto para o advogado quanto para a sociedade. As procurações têm que ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, ou constituir mais de uma sociedade unipessoal, ou integrar uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho. Ou seja, a pessoa está no conselho seccional A, ela pode ter uma sociedade unipessoal, no conselho seccional B, ela pode ter uma sociedade de advogados, ela só não pode cumular no mesmo conselho. O ato de constituição de filial, no momento que tu quer constituir uma filial, ele tem que ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar. Ou seja, para eu criar uma matriz, eu tenho que inscrever ela no conselho seccional. Agora falamos da filial. A filial eu tenho que averbar no conselho seccional onde ela vai se instalar, ficando os sócios dessa filial, inclusive o titular da sociedade unipessoal, obrigados à inscrição suplementar. Por que suplementar? Porque a principal, a matriz, está em outro conselho seccional, onde eles têm a inscrição principal. Então, a filial, eles têm que ter, no mínimo, uma inscrição suplementar. Os advogados sócios de uma mesma empresa profissional não podem, mesma empresa não pode o quê? Representar em juízo clientes de interesses opostos. No mesmo escritório não pode defender o autor e o réu. Ele não pode, porque eles têm informações privilegiadas das duas partes. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar na concentração do advogado das cotas de sociedades, independentes das razões. O que isso quer dizer? Digamos que uma sociedade de advogados ela tenha 5 sócios. Todos esses sócios eles acabam combinando, vendem suas partes e fica só um. Ou seja, uma sociedade de advogados ela vira uma sociedade unipessoal.
Tem que ter uma exposição de motivos. Tem motivos que não pode acontecer? Não, não existe. Ou seja, não precisa, independente das razões que motivaram a concentração. Por que concentração? Porque eram vários e virou um só. Nas sociedades de advogados, a escolha do sócio administrador, ou seja, quem vai tocar a empresa, pode recair sobre o advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional. Qual é a novidade? Pode recair. Para qualquer um, não. Ele não pode ter o quê? Dedicação exclusiva no serviço público. Se ele não for dedicação exclusiva, pode. As sociedades de advogados da sociedade unipessoal deverão recolher seus tributos sobre a parcela que efetivamente lhe couber, sobre a renda que lhe couber, com a exclusão que foi transferida a outros advogados ou sociedades que atuem como forma de parceria para atendimento de cliente. Cabem ao Conselho Federal a fiscalização, acompanhamento e definição de parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantidas entre advogados e sociedades. Não será, isso é novidade. Outra novidade, não será admitida a averbação de contrato de associação que contenha, em conjunto, elementos caracterizadores da relação de emprego. Quais são eles? Habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. A sociedade de advogados e sociedade unipessoal podem ter como sede, filial, local de trabalho, espaço individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacias ou empresas. O que isso prevê? Isso é uma novidade do ano passado, isso foi pós-pandemia. Está dizendo que o quê? A sociedade de advogados e a unipessoal, ela pode ter uma sede, uma filial ou local de trabalho compartilhado, tanto com outros escritórios de advocacias ou com qualquer outro escritório. Só tem que ter uma única ressalva. Existiu uma ressalva, respeitadas as hipóteses de sigilo previstas no Código de Ética. Certo? Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades que apresentem forma ou característica de sociedade empresária. O que isso quer dizer? Sociedade de advogados é só sociedades de advogados. Elas não podem forma ou característica de sociedade empresária. Que adotem o quê? Denominação fantasia, realizem atividades estranhas de advocacia, incluam sócio titular de sociedade pessoal, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibido de advogar. Isso aqui já foi questão de prova. Mais um. A razão social tem que ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado. Só vivo? Não. Pode ser falecido. Desde que tenha que conter no ato constitutivo da sociedade essa possibilidade. Um impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário, que é um caso de suspensão, não cancelamento, do advogado, não o exclui da sociedade. O que tem que ser feito? Averbado no registro da sociedade, ou seja, se temporariamente ele deixa de ser advogado, eu vou fazer uma averbação no registro da sociedade que aquela pessoa temporariamente não está mais lá. Observação. Quem está impedido de exercer a advocacia? Aqui tem o nosso rol, que são servidores da administração direta ou fundacional, contra a fazenda pública que os remunere, membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis. Não se inclui em hipótese do inciso 1º, quais são? Servidores da administração direta e direta fundacional contra a fazenda pública que remunere, os docentes de curso jurídico. Isso já foi questão de prova. Docentes de curso jurídico podem ajuizar ações contra a fazenda pública que os remunere. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, nas juntas comerciais, sociedades que incluam, entre outras finalidades, atividade de advocacia. Qualquer tipo de atividade de advocacia, só podem ser registrados no Conselho Seccional. A denominação de sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo titular, nome completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Pessoal, artigo 17. Além da sociedade, do sócio titular, do sócio e o titular da sociedade individual, respondem qual é o tipo de responsabilidade deles, subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia. Ou seja, sócio, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade respondem tanto subsidiariamente quanto ilimitadamente
pelo seu ação ou omissão no exercício da profissão, sem prejuízo de responsabilidade disciplinar que possa incorrer. Isso já foi cobrado, atentem para isso, porque é uma forma de garantia que os clientes tenham de ter um respaldo frente às suas ações, que tanto a sociedade quanto o sócio e o titular respondem subsidiariamente e ilimitadamente. 17A, novidade. O advogado pode associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedade unipessoal sem que estejam presentes os requisitos de vínculos empregatícios. O que isso quer dizer? Vamos para cá. A gente está falando do advogado. Como é que o advogado pode associar-se? Ele pode se tornar sócio de uma ou mais sociedades. Então, ele pode ser de uma ou mais sociedades, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício. Ou seja, ele pode se associar CLT, não tendo CLT. Como? Isso é uma novidade. A associação que trata, ela se dá por meio de pactuação de contrato próprio. Pactuação de contrato O que é isso? Vocês podem entender isso como se fosse um freelancer. Ele vende o seu trabalho, ele trabalha para a associação, para a sociedade, mas ele não é seletista, ele não está vinculado mediante carteira assinada à sociedade. Qual é a situação? Isso é novo. Então, ele pode se associar a uma ou mais sociedades, tanto sociedade de advogados quanto unipessoal, sem que estejam presentes requisitos de vínculo empregatício. Como? Por meio de pactuação de contrato próprio, que tem que ser caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho. Mas ele tem que ser registrado no Conselho Seccional, cuja base territorial tiver a sede de advogados que ele toma parte, e no contrato de associação. O advogado, sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições do contrato. Ou seja, a pessoa A vai começar a trabalhar com uma sociedade. Como ele vai trabalhar? Vai ser escrito um rol de itens no seu contrato. Quais são isso? Quais são os... Tem que conter no mínimo o quê? A qualificação das partes, com referência expressa à inscrição do Conselho Seccional, a especificação e delimitação do serviço a ser prestado, ou seja, tu vai fazer tal coisa, a forma de repartição de riscos e receitas. O que é vedado? Totalidade de riscos e receitas a uma delas. Ou seja, vem trabalhar para mim que o risco é só teu, vem trabalhar para mim que o risco é só meu. Não, tem que ser proporcional, tem que ter uma distribuição. Outro, responsabilidade pelo fornecimento de condições de materiais e pelo custeio de despesas. E, por fim, a prazo de duração do contrato. Ou seja, o advogado ele pode se associar-se a sociedades, mas ele não pode ter vínculo empregatício, tem que ser por meio de contrato que tenha que conter, no mínimo, esses itens. Sociedades de advogados. Artigo 37. Os advogados podem constituir. Qual é a forma que os advogados podem se associar? Sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, para a prestação de serviço de advocacias, que tem que ser regulamentada, registradas aonde? É na junta comercial? Não, é no conselho seccional, onde ela tiver sede. As atividades profissionais privadas de advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam às sociedades honorárias respectivas. Por isso que nas procurações tem que ter quem vai fazer. A sociedade unipessoal e a pluripessoal são reguladas em provimento do Conselho Federal. Quem define regras para a prova da OAB é sempre o Conselho Federal, pessoal. O que o Conselho Seccional faz? Ele define tabela de honorários, ele define anuidades. O nome completo ou abreviado de, no mínimo, um advogado responsável pela sociedade consta obrigatoriamente na razão social, podendo, e se ele falecer, pode permanecer? Pode, mas tem que ter no ato constitutivo ou na alteração contratual. As sociedades de advogados podem associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação de resultados. Os advogados sócios e os associados respondem
subsidiariamente e ilimitadamente. Novamente, as sociedades de advogados podem adotar qualquer forma de administração social, permitindo a existência de sócios gerentes. Podem ser praticados pelas sociedades de advogados com o uso da razão social atos indispensáveis às suas finalidades, que não sejam privados de advogados. 43. O registro das sociedades de advogados observa os requisitos e procedimentos previstos em provimento do Conselho Federal. Qual é o provimento? É o 112 de 2006. Pessoal, vamos para as questões. 2021. Lia, aluna do 8º período de uma faculdade de Direito, obteve... Vou para o quadro, fica mais fácil de ver. Estamos tratando de 2021. Ó, a Lia, ela é aluna. Do 8º período de uma faculdade de Direito. Ela obteve de certo escritório de advocacia a proposta de um estágio profissional. Ou seja, ela é aluna, ela não é advogada. Assim, ela pretende providenciar sua inscrição como estagiária junto à OAB. Lia deverá requerer sua inscrição como estagiária junto ao Conselho Seccional em cujo território se situa o quê? Ela é aluna do 8º semestre. Ela quer ter sua inscrição como estagiária. Qual é o Conselho Seccional que é responsável pela emissão? É o escritório onde ela vai atuar? É onde é o sede principal das suas atividades como estagiária? É o domicílio onde ela reside? Ou é da onde é a faculdade de Direito onde ela estuda? Resposta, pessoal. Letra D. Aonde situa-se a faculdade de Direito que ela estuda. Está previsto no artigo 9º, parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional cujo território se localiza seu curso jurídico. Seguimos. 2014. Fred é jovem advogado, é contratado para prestar serviço na empresa BBO Limitada, que possui uma assessoria jurídica composta por 5 profissionais do direito, orientados por uma gerência jurídica. Após 5 meses de intensa atividade, é concitado a formular parecer sobre determinado tema de interesse da empresa, tarefa que realiza sendo seu entendimento subscrito pela gerência. Ou seja, Fred é advogado, ele é contratado por uma empresa e depois de um tempo ele emite um parecer. Após 10 meses do referido evento, o tema é representado por um dos diretores da empresa, que em viagem realizada para outro estado havia consultado um outro advogado. Diante dos novos argumentos, o gerente determina que Fred, que realizou o parecer, mesmo sem ter mudado de opinião, apresente petição inicial em confronto com o entendimento anteriormente preconizado. Ou seja, Fred é contratado, 5 meses depois ele emite um parecer, 10 meses depois acontece essa viagem e o sócio-gerente determina que ele faça uma petição inicial indo de encontro, ou seja, contrário ao seu parecer previamente emitido. Então, nos termos do Código de Ética, o advogado, o que ele pode fazer? Ele tem que se submeter à determinação da gerência jurídica, ele deve apresentar seu parecer ao conjunto de advogados para decisão, ele pode recusar-se a propor ação diante do parecer anterior, ou, por fim, ele pode opor-se e postular a assessoria da OAB. Resposta: ele pode recusar a propor ação diante do parecer anterior. Por quê? Porque a legítima recusa pelo advogado do patrocínio de causa e manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. Ou seja, é uma liberdade do advogado a ter os seus ideais independente de quem está pagando o seu salário. Mais um, pessoal. 2022. Antônio, economista sem formação jurídica, ou seja, o Antônio é economista, e Pedro, que é advogado, ambos estudiosos de análise econômica do direito, desejam constituir sociedade de advogados que também fornecerá aos seus clientes serviço de consultoria na área econômica. Ou seja, nesse caso, eu vou fazer aqui, seria um Antônio, que é economista, e Pedro, que é advogado. Ambos querem o quê? Fazer uma sociedade de advocacia e que também tenha consultoria
econômica. Certo? Vamos lá para as perguntas. Ó, Antônio, então, ele é economista, sem formação jurídica, e Pedro, ele é advogado. Ambos adoram a análise econômica do direito, então, eles querem formar uma sociedade que comule a advocacia e uma consultoria na área econômica. Então, ao analisar a possibilidade de registro desse empreendimento, que considero inovador, Antônio, economista, e Pedro, advogado, conclui corretamente o que pode ser efetivado, já que é permitido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, atividade de advocacia. Não pode ser efetivado, já que somente são admitidas a registro as sociedades de advogados que explorem ciências sociais complementares à advocacia. Uma está dizendo que pode, a outra está dizendo que não pode. E o porquê não pode, ele está especificando. Porque não pode registrar coisas que explorem ciências sociais complementares. C. Pode ser efetivado, desde que a razão social tenha o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. D. Não pode ser efetivado, já que não são admitidas a registro das sociedades de advogado que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibido de advogar. Resposta. Não pode ser efetivado, já que não são admitidas registros de sociedades que incluam sócio, pessoa não inscrita de advogado ou totalmente impossibilitado. 2018. Um advogado, Walter, instalou na fachada de seu escritório um discreto painel luminoso. Agora vamos falar de publicidade também. Um discreto painel luminoso com os dizeres: Advocacia Trabalhista. A sociedade de advogado X contratou, vamos para o quadro que eu acho que vai ficar mais fácil a gente ver. Vou apagar aqui para não misturar. Ó, o Walter, ele instalou um discreto painel luminoso, certo? A sociedade X contratou a instalação de um sóbrio painel luminoso. Em um dos pontos de ônibus da cidade. Luminoso. Onde constava apenas o nome da sociedade dos advogados e o endereço da sua sede. Já a advogada Helena fixou em todos os elevadores do prédio comercial onde se situa o seu escritório cartazes pequenos. Helena. Pessoal, essa questão é importante porque ela traz a parte de publicidade. É uma parte, às vezes é cobrada, então vale a pena a gente fazer só uma retomada breve. Então, Walter, na fachada dos escritórios, advocacia trabalhista. Um painel luminoso. A sociedade contratou a instalação de sóbrio painel luminoso num dos pontos de ônibus. Já a Helena fixou em todos os elevadores cartazes pequenos e inscrições em seu nome. Considerando as situações, assinale a alternativa correta. Walter e a sociedade X violam quanto à disciplina contra a ética de publicidade. Apenas Helena violou. Walter, Helena e a sociedade violaram a disciplina contra a ética de publicidade. Por fim, apenas a sociedade de advogados e Helena violaram a disciplina contra a ética de publicidade. Resposta. Apenas a sociedade X e Helena violaram a ética. Por quê? O que pode, para vocês lembrarem disso, de publicidade, o que pode? Pode, exclusivamente para fim de identificação dos escritórios, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas a diretriz no artigo 39. Pessoal, uma ótima prova para vocês, um bom estudo, certo?